Chai na cabeça, então. Pronto. Essa na verdade é uma pergunta curiosa que a gente vai fazer para todos com documentário. Se você não fosse publicitário, qual profissão você acha que você seria? Se eu não fosse publicitário, bom, na verdade até a publicidade foi um acidente, né? Assim, porque eu passei no vestibular para engenharia com 17 anos, formei em engenharia elétrica, mas nunca exerci a profissão. E aquelas coisas assim, meu pai era engenheiro, né, e arquiteto, na verdade. E eu cresci naquela época, mirando muito meu pai também, então fui fazer engenharia, mas não era muito minha praia. E eu concluí o curso até com muita luta, porque não ia aula, às vezes trancava a matrícula, demorei 9 anos para formar, mas formei. Fiquei engenheiro, mas durante o tempo todo que eu estudava na Católica, na verdade, estudava à noite e trabalhava de dia em agência. Né? Então, assim, engenheiro é uma coisa que eu não seria, pode ser alguma se não fosse publicitário. Mas talvez alguma coisa ligada à natureza, talvez. Eu nunca pensei sobre isso não, para dizer a verdade, sabe? Na verdade, propaganda sempre foi uma coisa que estava no meu coração, sabe? Comunicação, de modo geral. Essa pergunta agora para mim é nova. Eu talvez fosse alguma coisa que... Talvez mexer com o meio ambiente hoje, talvez. Estudar alguma coisa mais. Ver se ajuda essa humanidade que está caindo a cada dia. Entendi. E como foi sua passagem pelas agências de mídias? Então, eu comecei nessa agência pequena, né? Fiquei lá durante 3 anos. Depois eu fui convidado para a Standa, né? Ogilvy & Mather, e isso já foi em 74. Na Standa eu fui convidado, fui trabalhar como diretor de criação, fiquei lá de 73 até 83. Na verdade, em 83 eu fui diretor de criação todo esse período. Foi uma experiência muito rica, porque era uma empresa americana e a gente tinha acesso a todo o know-how que eles têm no mundo inteiro. Né? Foi uma época muito próxima, assim, profissionalmente falando. O David Ogilvy, que era um dos publicitários mais famosos da época, já faleceu. Ele era assim, uma referência no mercado, né? Era um homem da criação também. Ele mesmo tinha aquela bela, famosa frase, creative is all, né? Criatividade é tudo. E eu me mirei muito também no trabalho dele. A Standa foi uma escola muito importante. Assim. Na verdade, no Brasil chamava Standa, né? Ogilvy & Mather, porque foi uma agência brasileira que a Ogilvy & Mather, que é uma multinacional, comprou. Hoje a Ogilvy não existe no Brasil como esse nome, Ogilvy & Mather, as maiores agências brasileiras. Você tem que pedir para mais baixo. Mas eu fiquei então esse período na Ogilvy e a partir de 83 a gente tomou conta do escritório da Ogilvy aqui. Eu fiz uma proposta para os americanos, na verdade era para o presidente da Ogilvy, que era o Flávio Correia, que era o presidente na época da Standa, e a gente estava muito preocupado porque o mercado mineiro ainda era muito ligado, as verbas de governo eram verbas ainda que consumiam ou sustentavam 80%. 80% do que se girava no mercado vinha do governo, às vezes até mais um pouco. Era muito difícil uma agência sobreviver, né, sem trabalhar para o Estado. E naquela época as agências americanas, as multinacionais, não tinham muito acesso às verbas públicas. Né? Então esse era um problema, ou seja, estando no Brasil, em Minas Gerais, ela não prosperava, porque aqui ela tinha bons clientes, tínhamos em Minas na época já. Mas ela tinha uma dificuldade muito grande, porque não podia competir com as outras, porque ela não tinha acesso a nenhuma verba pública. Né? E por isso mesmo era uma agência que não cresceu muito, ela ficava muito dependendo dessas outras contas. E aí um dia nós fizemos uma proposta, né? E essa proposta foi feita para o Flávio, para o presidente Flávio está ainda hoje no mercado, a pessoa que tem mais idade hoje. E ele acabou topando, achou que a gente foi meio ousado, eu e mais uns colegas que trabalhavam na empresa, a gente propôs assumir a agência e transformar ela numa agência brasileira. E nessa época a gente então fez a Standa, chamava Standa, Monteiro, Paz e Associados. E essa Standa, Monteiro, Paz e Associados, ela
A gente cresceu bastante na época, nós conquistamos algumas contas, a gente foi atender inclusive a conta da CEMIG na época, que era uma conta muito importante. E naquela época não tinha licitação pública, a publicidade era regida por aquele decreto 200, que era notória especialização. Então era como, por exemplo, você escolher assim, um quadro, a propaganda era vista como uma coisa que envolvia arte, que envolvia criatividade, isso não era difícil mensurar isso, ou fazer uma avaliação para uma licitação. Até que a legislação mudou depois. Hoje toda verba pública é licitada, né? Toda agência tem que entrar em licitação, porque na verdade a criação passou a ser, vamos dizer assim, uma commodity, essas questões de preço, negociação, portfólio, capacidade. Mas naquela época não era assim. Naquela época a criatividade era uma coisa avaliada pela própria criatividade, né? Então a gente conseguiu, né? Eu me lembro que foi a primeira vez que eu usei a engenharia, porque como sendo engenheiro elétrico, quando eu fui me apresentar para a CEMIG, como lá era tudo engenheiro elétrico, então eu era o único publicitário que falava a língua dele. Então, isso valeu um pouco na época da apresentação, porque eu lembro até que alguém lá falou, a primeira vez que um publicitário sabe o que é quilowatt, né? E na verdade isso foi interessante, a gente conquistou a simpatia do pessoal e a agência já era criativa, a gente ganhou essa conta, a agência cresceu, aí fiquei todo esse período, em 90, 80 e... depois uns 4 anos depois, a gente associou uma pequena agência no PIB, de preto e branco, que era o Maurício Moreira e o Chico Basso, na época, no som dessa empresa. Nós fizemos a fusão dessas empresas, né? E aí nasceu uma empresa maior, o Maurício ficou comigo muito tempo, depois ele veio a falecer também, já em 94, um acidente. E assim foi até 2004, 2005. Né? Na verdade, a minha mudança para Filadélfia aconteceu em 2005. Eu comprei, eu tinha uma agência pequena, que até era de uma pessoa que já tinha trabalhado comigo também, e ele tinha uma agência que era bastante pequena, mas já estava no mercado há 7 anos, né? E aí eu achei que era melhor para montar uma agência, eu queria ter uma agência minha apenas, não estava com um projeto de ter sociedade nenhuma. E aí eu me associei ao meu filho, o João Paz, né, que também é diretor de arte, diretor de criação. Trabalhou comigo também 5 anos na agência anterior, veio para cá e já está há alguns anos comigo também, desde o início. A Filadélfia está fazendo 6 anos agora. Aí o João me ajuda muito nessa área também, ele tem essa visão criativa, mas nós temos aqui hoje um diretor de criação, também muito importante no mercado, eu reputo como um dos melhores, que é o Dan, e o Dan Zecchinelli. E o Dan também já tinha trabalhado comigo no passado, mas ele tinha passado um tempo fora, né? E o que aconteceu na Filadélfia é que eu consegui reunir, graças a Deus, assim, um time de pessoas algumas que eu já conhecia, um time também muito jovem, pessoas ousadas, né? E, assim, hoje a gente tem um planejamento muito estruturado, né? Também acho que é um dos melhores, né? A criação da Filadélfia, está aí o resultado, né? Todo o mercado reconhece, o Brasil, até muitos prêmios internacionais. Então, assim, o meu tempo, esses últimos 6 anos, tem sido na Filadélfia. E a minha função aqui, na verdade, hoje eu tenho, eu dou uma consultoria geral, assim, de modo geral, presido a empresa, né? Mas eu tenho a impressão que nos próximo período, né, a gente está vendo que está florescendo muita massa humana, inteligente, criativa, sabe? Muitas pessoas novas que começaram há 5, 6 anos conosco, que já estão florescendo, e tem uma experiência grande também. A gente tem uma criação assim, brilhante, tem um pessoal de atendimento, pessoal de mídia também, que está crescendo muito. Hoje, as ferramentas hoje também disponíveis no mercado, né, para avaliação de mídia, essas coisas, tudo fez. Então a agência hoje é uma agência que está muito bem estruturada, entendeu? Assim, o meu papel hoje na empresa está ligado um pouco à supervisão, também da criação, que é uma coisa que eu tenho no coração, que eu nunca abri mão disso, né? Mas eu fico muito seguro, porque a criação da agência hoje, assim, praticamente é só avalizar o que está sendo feito, porque
tudo que tem saído, graças a Deus, tem sido não só tem trazido o reconhecimento do mercado, mas os clientes da agência todos têm crescido muito, né? Ganhando share, conquistado o mercado, e o resultado está aí. A gente é uma agência hoje que tem um turnover muito baixo de clientes. Os clientes têm uma fidelidade com a agência muito grande. E isso é resultado de um bom trabalho também. Nossa, acho que você respondeu quase todas as outras perguntas. Mas eu vou fazer porque deve ter alguma especificação. Queria que você falasse um pouco sobre a realidade dos clientes aqui de BH, dos clientes mineiros em geral. E se isso interfere no perfil das agências. Questão assim, se eles, talvez a falta de investimento deles prejudica um pouco o fluxo da agência, esse tipo de coisa. Sim, tá. Bom, Minas Gerais está passando por uma transformação de fato, né? Aqui o pesado da indústria mineira sempre foi a indústria de transformação, indústria de barras, né? E pouca indústria, vamos dizer assim, indústria acabada, né? Então, assim, muito pouco produto. Essa é a história de Minas Gerais. Então, aqui é a terra do minério, né? A terra enfim, de todas essas riquezas, né, minerais, de modo geral. E como eu falei também, muita indústria, né? Muita siderúrgica, né? Como a gente falou também, durante a história de Minas Gerais sempre foi assim, um domínio muito grande ao longo dos anos das verbas de governo, das verbas públicas, né? Então as agências viveram muito em função disso, né? Eu acho que a Filadélfia está vivendo uma fase nova, porque a gente, quando montou a agência, o nosso foco era a iniciativa privada. Focar absolutamente no mercado privado, né? E muitos publicitários e o pessoal do mercado pagou muito para ver se a Filadélfia ia conseguir romper essa barreira, porque não é muito fácil, né? Um mercado ainda muito fechado, com muita verba pública, né? Se você conseguir sobreviver com uma agência grande, crescer, não trabalhando nesse segmento, né? E foi uma grata experiência, porque